Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia, Introdução à Vida Devota, pelo Dr. São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage, editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, já sabem, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia seu vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, para que você possa nos comprar um livro, como nos fez o Felipe. Obrigada a todos que já contribuíram de alguma maneira. Também é possível contribuir tornando-se membro aqui do canal. Ao tornar-se membro, você também, efetivamente, permitirá e contribuirá o crescimento desse canal, o melhoramento, a ampliação, divulgação, etc. Então, caso você concorde com o que aqui é feito, dê uma olhada, veja as possibilidades. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, que Deus vos abençoe muitíssimo, meus caros. E eu peço para que, por favor, antes e acima de tudo, orem por mim a Deus, nosso Senhor. Continuamos na quarta parte, finalizando a quarta parte, 11º capítulo da inquietude. A inquietude não é simplesmente uma tentação, mas uma fonte da qual se originam diversas tentações. Falemos a esse respeito. A tristeza não é mais do que a dor de espírito que nos é causada por algum mal que carregamos contra a nossa vontade, seja ele externo, como a pobreza, a doença ou o desprezo, seja interior, como a ignorância, a secura, a antipatia e a tentação. Assim, quando a alma sente a presença do mal, ela se despreza e instala-se a tristeza. Imediatamente deseja libertar-se dela e possuir os meios necessários para tanto. E tem razão nisso, pois naturalmente todos desejam o bem e se esquivam do que acreditam ser o mal. A alma que buscar, através do amor de Deus, meios de livrar-se do mal que a aflige, empreenderá esta busca com paciência, doçura, humildade e tranquilidade, ciente de que seu livramento se deverá mais à bondade e à providência de Deus do que a seu esforço, habilidade ou aplicação. Se buscar seu alívio através do amor próprio, irá se esforçar e esgotar na procura, como se esta aventura dependesse mais dela do que de Deus. Não afirmo que ela pense desta forma, mas afirmo que se esforça como se pensasse. E se não encontrar rapidamente aquilo que procura, será tomada por grande inquietação e grande impaciência, que não eliminarão o mal que a aflige, mas, ao contrário, irão agravá-lo. A alma entrará então em angústia e desamparo desmesurados, vendo desvanecer seu ânimo e sua força, até que lhe pareça não haver mais solução para seu mal. Percebes, então, que a tristeza, justificada de início, provoca a inquietude, e esta, por sua vez, provoca o agravamento da tristeza, o que é extremamente perigoso. A inquietude é o maior mal que pode atacar a alma,
com exceção do pecado. Lembremo-nos, inquietude é ansiedade. Pois da mesma forma que as insurreições e distúrbios internos de uma nação podem arruiná-la por completo, impedindo que ela resista a um ataque externo, nosso coração perturbado e inquieto não tem forças nem para manter as virtudes que adquiriu, nem para resistir às tentações do inimigo, que então se esforça para, como se diz, pescar em águas turvas. A inquietude provém do desejo desregrado de livrar-se do mal que se sente ou de alcançar o bem que se espera. E, no entanto, não há nada que contribua tanto para tornar o mal mais intenso ou para afastar o bem, quanto a inquietude e a ansiedade. Os passarinhos não conseguem se soltar das redes e armadilhas, pois uma vez que se deixam prender, passam a se debater e espernear desordenadamente, o que faz com que se enredem cada vez mais. Portanto, quando estiverdes tomada pelo desejo de livrar-te de algum mal ou de alcançar algum bem, antes de tudo, põe teu espírito em estado de repouso e tranquilidade. Faz assentar teu julgamento e tua vontade. Em seguida, despreocupada e mansamente, vai em busca daquilo que desejas, empregando ordenadamente os meios convenientes. E quando digo despreocupadamente, não quero dizer negligentemente, mas sem assodamento, sem perturbação e sem inquietude. De outra forma, em vez de alcançares teu intento, porás tudo a perder. Minha alma está sempre em minhas mãos, disse Davi, mas não me esqueço de vossa lei. Examina mais de uma vez por dia, ou pelo menos à noite ou de manhã, se tens tua alma entre tuas mãos, ou se alguma paixão ou inquietude não a roubou de ti. Considera se teu coração continua sob teu comando, ou se não teria escapado para envolver-se em algum afeto descontrolado de amor, de ódio, inveja, cobiça, medo, desgosto ou euforia. Se ele estiver perdido, antes de tudo procura-o e trá-lo serenamente à presença de Deus. Traga-o serenamente à presença de Deus, entregando teus afetos e desejos à obediência e direção de sua divina vontade, pois da mesma forma que aqueles que temem perder algo que lhes é precioso o levam bem apertado em suas mãos, seguindo o exemplo do grande rei, devemos sempre dizer: em constante perigo está a minha vida, é por isso que ela está sempre em minhas mãos, de modo que não me esqueço da vossa lei. Não permitas que teus desejos, por pequenos e insignificantes que sejam, te desassosseguem, pois após os pequenos, também os grandes e mais importantes desejos encontrariam teu coração mais inclinado à confusão e ao desregramento. Quando sentires chegar a inquietude, recomenda-te a Deus e decide-te a não fazer nada daquilo que teu desejo exige de ti, enquanto ela não tiver passado totalmente, a não ser que seja algo que não se pode postergar. E então deves, por meio de um doce e tranquilo esforço, reter o fluxo de teu desejo, temperando-o e moderando-o tanto quanto possível. E então fazer o que deve ser feito, não de acordo com o teu desejo, mas de acordo com a razão. Se puderes revelar tua inquietude àquele que conduz tua alma, ou ao menos a algum amigo confidente e devoto, tenha certeza de que rapidamente te acalmarás, pois extravasar as dores do coração tem o mesmo efeito que a sangria no corpo daquele que sofre de febre prolongada. É o remédio dos remédios. Assim, o rei São Luís aconselhou seu filho: se levas em teu coração algum mal-estar, di-lo imediatamente a teu confessor ou a alguma pessoa piedosa, e assim teu mal-estar te parecerá mais leve pelo alívio que isto te proporcionará. 20º capítulo da tristeza. A tristeza, segundo Deus, diz São Paulo, produz uma penitência salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Portanto,
A tristeza pode ser boa ou má, de acordo com o efeito que nos causa. É verdade que ela suscita mais maus efeitos do que bons, pois os bons são apenas 2, a saber, misericórdia e penitência. E 6 são os maus: angústia, preguiça, indignação, ciúme, inveja e impaciência. E isso provocou a frase do sábio: a tristeza matou muitos. Não há nela utilidade alguma. Pois para 2 bons regatos, originados na fonte da tristeza, existem 6 outros maus. O inimigo serve-se da tristeza para exercer sua tentação junto aos bons, pois assim como trata de fazer com que os maus se regozijem em seus pecados, cuida de entristecer os bons em suas boas obras. E como só é capaz de promover o mal, fazendo-o passar por desejável, só consegue desencaminhar do bem, fazendo-o parecer desagradável. O maligno se apraz na tristeza e na melancolia, pois ele mesmo é triste e melancólico, e assim o será eternamente. Por isso gostaria que todos fossem como ele. A má tristeza perturba a alma, a torna inquieta, provoca temores descontrolados, faz desgostar da oração, adormece e deprime o cérebro, priva a alma de bom senso, de firmeza, discernimento e determinação, e debilita a disposição. Em suma, é como um inverno rigoroso que ceifa toda a beleza da terra e entorpece os animais, pois ela remove toda a doçura da alma e a torna quase paralisada e desprovida de suas faculdades. Se por infelicidade te ocorrer, Filoteia, de ser atingida por esta má tristeza, ponha em prática os seguintes conselhos. Alguém entre vós está triste? Diz São Tiago. Reze. A oração é um remédio soberano, pois eleva o espírito a Deus, nossa única alegria e consolação. Mas ao orar, põe na oração teu afeto e palavras, internas ou externas, voltadas para a confiança e o amor a Deus, como: ó Deus de misericórdia, Deus boníssimo, meu Deus benfazejo, Deus de meu coração, minha alegria, minha esperança, meu caro esposo, bem-amado de minha alma, e semelhantes. Põe-te ativamente às inclinações da tristeza, e apesar de parecer que tudo o que farás nestes momentos será frio, triste e sem graça, não deixes, no entanto, de fazê-lo, pois o inimigo, disposto a nos exaurir para as boas obras pela tristeza, ao ver que não as abandonamos e que, ao vencermos a resistência, elas passam a valer mais ainda, deixará de nos atormentar. Entoa cânticos espirituais, pois muitas vezes esse método impediu a ação do maligno, como atesta o espírito que assediava ou possuía Saul, cujo ímpeto era repelido pela salmodia. É bom ocupar-se com boas obras, obras externas, diversificando-as o quanto for possível para distrair a alma do objeto da tristeza, purificar e aquecer os espíritos, pois a tristeza é uma paixão fria e seca. Faz ações externas de fervor, mesmo sem ânimo, abraçando a imagem do crucifixo, estreitando-a contra o peito, beijando-lhe os pés e as mãos, erguendo teus olhos e tuas mãos aos céus, alçando tua voz a Deus com palavras de amor e confiança, como estas: meu bem-amado é para mim e eu para ele. O meu bem-amado é para mim como um saquitel de mirra que repousa entre os meus seios. Quando vireis consolar-me? Ó Jesus, sede-me Jesus, viva Jesus, e minha alma viverá. Quem me separará do amor de Cristo? E semelhantes. O uso moderado do açoite é eficaz contra a tristeza, pois a mortificação externa impetra o consolo interior, e ao sentir as dores externas, a alma se distrai das internas. Ao sentir as dores externas, a alma se distrai das internas. Frequentar a Santa Comunhão é excelente, pois este pão celeste fortalece o coração e regozija o espírito. Revela todos os ressentimentos, afeições e sugestões que se originam em tua tristeza a teu guia e confessor, humilde e fielmente. Procura reunir-te com pessoas espirituais
e frequenta-as regularmente o quanto for possível enquanto estiveres nesse estado. E, finalmente, entrega-te entre as mãos de Deus, preparando-te para suportar pacientemente essa aborrecida tristeza, como justa punição por tuas vãs alegrias. E não duvides de que Deus, depois de ter te posto à prova, irá livrar-te desse mal. 13º capítulo das consolações espirituais e sensíveis e de como devemos nos comportar nelas. Deus mantém a existência deste mundo em permanente mutação, pela qual o dia se transforma em noite, a primavera em verão, o verão em outono, o outono em inverno e o inverno em primavera. E um dia nunca é perfeitamente igual aos outros. Há aqueles nebulosos, outros chuvosos, dias secos e dias ventosos, variações que emprestam grande beleza a este universo. Assim é também o homem, que de acordo com os antigos é o resumo do mundo, pois jamais está no mesmo estado, e sua vida corre sobre esta terra como as águas, fluindo e ondulando em perpétua diversidade de movimentos, que ora o elevam pela esperança, ora o rebaixam pelo temor, agora o dobram à direita pela consolação, em seguida à esquerda pela angústia. E jamais haverá um só de seus dias, ou mesmo de suas horas, idêntico aos outros. Esta é uma grande recomendação. Devemos tratar de manter uma contínua e inalterável constância de coração em meio a tamanha inconstância de eventos. E apesar de todas as coisas girarem e variarem desigualmente ao nosso redor, devemos permanecer firmes no olhar, na direção e na aspiração a Deus. Tome o navio a reta que tomar, que singre em direção ao oeste ou ao leste, ao sul ou ao norte, no vento que o levar, sua bússola apontará apenas a estrela polar. Que tudo seja virado do avesso, não apenas ao nosso redor, mas também em nós. Isto é, que nossa alma esteja triste, alegre, doce, amarga, em paz, em confusão, na claridade ou nas trevas, em tentação ou em repouso, em deleite, em desgosto, seca ou suave, que o sol a queime ou que o orvalho a refresque. Nada disso deve impedir que nosso coração, nosso espírito, nossa vontade superior, que são nossa bússola, estejam voltados e apontem perpetuamente para o amor de Deus, seu Criador, seu Salvador, seu único e soberano bem. Quer vivamos, quer morramos, diz o apóstolo, pertencemos ao Senhor. Quem irá nos separar do amor e da caridade de Deus? Não, nada nunca nos apartará deste amor, nem o sofrimento, nem a angústia, nem a morte, nem a vida, nem a dor presente, nem o temor da vicissitude futura, nem as artimanhas dos espíritos malignos e nem as mais elevadas consolações, nem a profundidade das agonias, nem a ternura, nem a secura, nos deve jamais apartar desta santa caridade, cujo alicerce é Jesus Cristo. Esta decisão tão absoluta de jamais abandonar a Deus, nem deixar seu doce amor, serve de contrapeso para nossas almas, a fim de mantê-las em santo equilíbrio em meio ao desequilíbrio, entre os diversos movimentos que lhes são impostos pelas circunstâncias desta vida. Pois assim como as abelhas surpreendidas pelo vento se abraçam a pequenas pedras para manterem o equilíbrio no ar e não serem facilmente arrastadas pela tempestade, nossa alma, tendo-se resolvido a abraçar o precioso amor de Deus, permanece constante em meio à inconstância e à variação das consolações e das agonias, tanto espirituais quanto mundanas, tanto externas quanto internas. Mas além desta doutrina geral, precisamos falar de algumas regras específicas. Primeiro, digo-te que a devoção não consiste na doçura, suavidade, consolação e ternura sensível do coração, que nos leva às lágrimas e suspiros e nos proporciona uma certa satisfação agradável e saborosa em alguns exercícios espirituais. Não, cara Filoteia, a devoção e isso não são a mesma coisa. Pois inúmeras almas possuem esta ternura e estas consolações, e, no entanto, não deixam de ser extremamente viciosas e, consequentemente, não possuem nenhum amor verdadeiro por Deus, muito menos uma verdadeira devoção. Saul, em perseguição mortal a Davi, que lhe havia escapado pelo deserto de Engade, entrou só numa caverna
na qual se escondiam Davi e os seus. Davi, que neste momento poderia tê-lo matado 1000 vezes, deixou-o viver, sem sequer causar-lhe medo. Deixando-o sair sem molestá-lo, chamou-o em seguida para reafirmar sua inocência e fazer-lhe saber que ele, Saul, havia estado à sua mercê. Diante disso, o que não fez Saul para atestar que seu coração se tinha abrandado em relação a Davi? Chamou o seu filho, pôs-se a chorar alto, a proclamar sua bondade, a rogar a Deus por ele, a vaticinar sua futura grandeza e a recomendar-lhe sua família para após sua morte. Que maiores provas de doçura e bondade de coração poderia ele dar? Mas apesar disso tudo, sua alma não havia mudado. E sua perseguição a Davi prosseguiu tão implacável quanto antes. Assim, há pessoas que, considerando a bondade de Deus e a paixão do Salvador, sofrem grandes enternecimentos do coração que os levam a lançar suspiros, lágrimas, orações e ações de graças de grande sensibilidade, de forma que se é levado a acreditar que seus corações são repletos de imensa devoção. Porém, quando postas à prova, percebe-se que, como as chuvas passageiras de um verão bem quente, que caem em grossas gotas sobre a terra, sem, no entanto, infiltrá-la, e servem apenas para produzir cogumelos, estas lágrimas e ternuras que caem sobre um coração vicioso, sem penetrá-lo, lhes são totalmente inúteis, pois com tudo isso, estas pobres pessoas não devolveriam uma só moeda de suas posses adquiridas injustamente, não renunciariam a nenhum dos seus perversos apegos e não se dariam ao menor incômodo para servir ao Senhor pelo qual choram. De forma que os bons gestos que tiveram são como cogumelos espirituais, que não apenas não apresentam, não representam a verdadeira devoção, mas muitas vezes são artifícios do inimigo que, distraindo as almas com estas irrisórias consolações, as contenta e satisfaz, fazendo com que não busquem mais a verdadeira e sólida devoção, a qual consiste numa vontade constante, decidida, firme e ativa de fazer o que sabemos ser agradável a Deus. Uma criança irá chorar sentidamente ao ver sua mãe sendo submetida à sangria, mas se em seguida sua mãe, pela qual ela estava chorando, pedir-lhe a maçã ou o cone de guloseimas em suas mãos, ela não quererá dá-los. Assim é a maioria das nossas ternas devoções. Ao vermos o golpe da lança atravessar o coração de Jesus crucificado, choramos sentidamente. Ora, Filoteia, chorar pela morte e paixão dolorosa de nosso Mestre e Redentor é bom, mas por que não lhe damos de imediato a maçã que temos nas mãos, que tão insistentemente ele nos pede, isto é, o nosso coração, único fruto de amor que nos pede nosso caríssimo Salvador? Por que não lhe dedicamos todos os pequenos afetos, deleites e afabilidades que ele gostaria de arrancar-nos do coração, sem poder fazê-lo, pois são como nosso cone de guloseimas, ao qual nos apegamos mais do que a sua graça celestial? São amizades infantis, ternas, porém débeis, fantasiosas, vazias. A devoção não reside nas ternas e sensíveis afeições, que às vezes são naturais, maleáveis e sujeitas à forma que lhes queira dar, e às vezes provém do inimigo, que para desviar a nossa atenção, estimula a nossa imaginação a vê-las da forma que lhe convier. Segundo, essas ternuras e doces afetos são, no entanto, por vezes, muito boas e úteis, pois despertam o apetite da alma, consolam o espírito e acrescentam à prontidão da devoção uma santa felicidade e alegria, o que torna nossas ações belas e agradáveis, até mesmo externamente. Este gosto que possuímos pelas coisas divinas é que fazia Davi clamar: quão saborosas são para mim vossas palavras, são mais doces que um mel à minha boca. E, de certo, a menor consolação que nos for dada pela devoção vale mais, de qualquer modo, do que os prazeres melhores do mundo.
O seio e o leite, isto é, os favores do Divino Esposo, são mais proveitosos à alma do que o vinho mais precioso dos prazeres terrenos. Para quem deles provou, todas as outras consolações são como fel e absinto. E como aqueles que levam a erva cítica à boca, deles recebem tão grande doçura que não sentem nem fome nem sede. Da mesma forma, já não apraz àqueles a quem Deus deu este maná celestial das suavidades e consolações interiores desejar ou receber as consolações mundanas, nem a elas apegar-se ou com elas ocupar seu coração. São pequenos aperitivos do gozo eterno que Deus dará às almas que o procuram. São os doces que Ele dá a seus filhos para atraí-los. São as bebidas estimulantes que lhes oferece para confortá-los. São por vezes a garantia das recompensas eternas. Diz-se que Alexandre o Grande, navegando em alto mar, foi o primeiro a perceber a proximidade da Arábia Feliz, pela percepção que teve dos suaves odores que lhe trazia o vento. E isso lhe trouxe coragem, bem como a seus homens. Da mesma forma, é comum recebermos a doçura e suavidade neste oceano da vida mortal. É comum percebermos doçura e suavidade neste oceano da vida mortal, que sem dúvida nos fazem pressentir as delícias da pátria celeste, à qual nos voltamos e aspiramos. Terceiro, mas direis, se há consolações sensíveis que são boas e vêm de Deus, mas há também aquelas que são inúteis, perigosas e até mesmo perniciosas, que são naturais ou mesmo criadas pelo inimigo, como distinguir umas das outras e separar as que são nocivas ou inúteis das que são boas? De forma geral, caríssima Filoteia, devemos reconhecer os afetos e paixões de nossas almas através de seus frutos. Nossos corações são árvores, os afetos e paixões seus ramos, e suas obras ou ações são seus frutos. É bom o coração que tem bons afetos, e são bons os afetos e paixões que produzem em nós bons efeitos e santas ações. Se as doçuras, a sensibilidade e as consolações nos tornam mais humildes, pacientes, amáveis, caridosos e solidários para com o próximo, mais fervorosos em mortificar nossa concupiscência e nossas más inclinações, mais constantes em nossos exercícios, mais dóceis e obedientes, mais simples em nossas vidas, não há dúvida, Filoteia, de que estas são de Deus. Mas se essas ternuras são doces apenas para nós e nos tornam curiosos, ácidos, implicantes, impacientes, teimosos, orgulhosos, presunçosos, intolerantes para com o próximo, e se certos de já sermos como pequenos santos, nos recusamos a aceitar orientação ou correção, com certeza trata-se de consolações falsas e perniciosas. Uma árvore boa só produz bons frutos. Quarto, ao recebermos tais doçuras e consolações, devemos humilhar-nos muito ante Deus. Guardemo-nos de exclamar: "Ah, como sou bom!" Não, Filoteia, são benefícios que não nos tornam melhores, pois, como eu disse, não é nisso que consiste a devoção. Devemos dizer: "Ah, como o Senhor é bom para quem nele confia! Como o Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura!" Quem tem o açúcar na boca não pode dizer que a boca seja doce, e sim que doce é o açúcar. Da mesma forma, é muito boa essa doçura espiritual, e muito bom é Deus que nola dá. Disto não se segue que seja bom quem a recebe. B. Devemos também reconhecer que somos ainda crianças, que precisamos de leite, e que estes doces nos são dados porque temos ainda o espírito maleável e delicado, carente de estímulo e incentivo para sermos atraídos ao amor de Deus. C. Mas em seguida, falando de forma geral, devemos receber com humildade essas graças e favores, e considerá-las imensas, não tanto que imensas sejam em si, mas por ter sido a mão de Deus que as colocou em nosso coração, como faria uma mãe que, para persuadir seu filho, vai enchendo a sua boca de guloseimas. Se a criança tiver sensibilidade, apreciará mais a doçura do carinho e do afago que lhe fez sua mãe
do que a doçura da própria guloseima. Assim, Filoteia, a doçura representa muito, mas representará muito mais considerar que Deus, com a sua mão amorosa e maternal, nos enche a boca, o coração, a alma e o espírito desta doçura. Depois de tê-las humildemente recebido, empreguemo-las cuidadosamente segundo a intenção daquele que as deu. Por que motivo nos daria a Deus estas doçuras? Para tornar-nos doces para com o próximo e amorosos para com ele. A mãe dá guloseimas ao filho para ganhar um beijo. Beijemos, pois, o nosso Salvador, que nos dá essas doçuras. Ora, beijar o Salvador é obedecer-lhe, observar seus mandamentos, seguir os seus desejos. Em suma, abraçá-lo ternamente, com obediência e fidelidade. Portanto, ao recebermos uma consolação espiritual, devemos nos tornar ainda mais diligentes em praticar o bem e nos humilhar. Quinto, além disso tudo, é necessário de tempos em tempos renunciar a tais doçuras, ternuras e consolações, apartando-lhes nosso coração e protestando que, ainda que as aceitemos humildemente e as apreciemos, pois é Deus quem nos-las envia, e que despertem nosso amor por Ele, não são elas, afinal, que procuramos, mas Deus e seu santo amor. Não é a consolação, mas aquele que consola. Não é a doçura, mas o doce Salvador. Não a ternura, mas aquele que é a própria suavidade do céu e da terra. E nesta afeição devemos nos dispor e permanecer firmes no santo amor de Deus. E nesta afeição devemos nos dispor a permanecer firmes no santo amor de Deus, ainda que em toda a nossa vida jamais tivéssemos uma só consolação. E tanto faz que seja no Monte Calvário ou no Tabor. Ó Senhor, como é bom estar convosco, seja na cruz, seja na glória. Sexto, e por fim, aconselho-te, se te sobrevier uma notável abundância de tais consolações, ternuras, lágrimas e doçuras, ou se de alguma forma elas te forem extraordinárias, reporta-o fielmente a teu guia espiritual, a fim de aprender como deves moderá-las e com elas proceder, pois está escrito: achaste mel? Come o que te for suficiente. 14º capítulo. Da aridez e da esterilidade espirituais. Farás então aquilo que eu te disse, caríssima Filoteia, quando receberes consolação. Mas este tempo ameno e tão agradável não durará para sempre, e ocorrerá que em algum momento estarás tão privada e destituída do sentimento de devoção que tua alma irá parecer-te uma terra deserta, infrutífera, estéril, na qual não há senda nem caminhos para chegar a Deus, nem a bênção de alguma água que possa irrigá-la, por causa da seca que irá, o que tudo indica, torná-la incultivável. Ó céus, a alma que se encontra neste estado é digna de compaixão, principalmente se o mal é profundo, pois então, tal como Davi, ela se nutrirá de lágrimas dia e noite, enquanto o inimigo, através de 1000 subterfúgios, para desesperá-la, escarnece dela, dizendo-lhe: teu Deus onde está? Por qual caminho poderias encontrá-lo para recuperares a ventura de sua santa graça? Que farás tu então, Filoteia? Fica atenta à origem do mal. Muitas vezes somos nós mesmos a causa de nossas esterilidades e securas. Primeiro, da mesma forma que uma mãe nega a dar açúcar a seu filho que está com vermes, Deus suprime-nos as consolações quando a elas nos entregamos com demasiada complacência, correndo o risco de nos infestar pelos vermes da presunção. Bem me fará, ó meu Deus, que me tenhas humilhado. Sim, pois antes de ser humilhado, eu vos havia ofendido. Segundo, quando deixamos de colher as suavidades e delícias do amor de Deus no tempo certo, Ele as afasta de nós para punir-nos por nossa preguiça. O israelita que não recolhia o maná ao amanhecer não podia mais fazê-lo com o sol alto, pois este já teria derretido. Terceiro,
Às vezes nos deixamos ficar deitados no leito dos contentamentos sensuais e dos consolos perecíveis, tal como a esposa sagrada dos cânticos. O sagrado esposo bate à porta de nossos corações e nos inspira a retomarmos nossos exercícios espirituais, mas tentamos negociar com ele, pois nos desagrada abandonar estes vãos divertimentos e separar-nos destes falsos contentamentos. Por isso ele nos abandona e nos deixa jazer onde estivermos, e quando quisermos procurá-lo, teremos muita dificuldade para encontrá-lo, por termos sido tão infiéis e desleais com seu amor a ponto de termos recusado exercê-lo em prol das atrações mundanas. Ah, tens farinha do Egito. Já não precisas mais do maná do céu. As abelhas detestam qualquer aroma artificial, e a suavidade do Espírito Santo é incompatível com as delícias artificiosas do mundo. Quarto, o tratar com ambiguidade e subterfúgios nas confissões e consultas com nosso diretor espiritual atrai a secura e a esterilidade, pois se mentires ao Espírito Santo, não será de admirar se ele te recusar sua consolação. Se não queres ser simples e ingênua como uma criancinha, não terás as guloseimas das criancinhas. Quinto, se te fartaste com os contentamentos mundanos, não admira não seres atraída pelas delícias espirituais. As pombas saciadas, diz o antigo provérbio, acham amargas as cerejas. O Senhor saciou de bens os indigentes, diz Nossa Senhora, e despediu de mãos vazias os ricos. Os que são ricos de prazeres mundanos são incapazes de usufruir dos espirituais. Sexto, se tiveres conservado o fruto das consolações recebidas, então mais consolações receberás, pois aquele que tem, mais ainda receberá, e aquele que não conservou o que lhe foi dado, mas o perdeu, lhe será tirado mesmo o que não tem, isto é, ele será privado das graças que lhe eram destinadas. É verdade que a chuva faz renascer as plantas que preservaram o verdor, mas há aquelas que não o têm mais, lhes é retirada até a vida que já não têm, pois apodrecem completamente. É por estas e outras causas parecidas que perdemos as consolações devotas e caímos na secura e na esterilidade do espírito. Examinemos então nossa consciência em busca de problemas semelhantes. Repara, Filoteia, que este exame não deve ser feito de forma ansiosa e com excessiva curiosidade. Mas se depois de termos cuidadosamente considerado o nosso comportamento, descobrimos, através deste olhar, a causa do mal que nos aflige, devemos agradecer a Deus, pois metade da cura do mal consiste em determinar sua causa. Se, ao contrário, não descobrires nada em particular que possa ter determinado essa secura, não te aventures a um exame mais detalhado, mas simplesmente, sem examinar mais nenhum aspecto da questão, faz o que te direi a seguir. A. Humilha-te profundamente diante de Deus, expondo teu vazio e tua miséria. Ai, o que é de mim? Entregue a mim mesma. Nada mais, ó Senhor, além de uma terra seca, que toda rachada atesta a sede que sofre da chuva do céu, enquanto o vento a reduz a pó e a espalha. B. Invoca a Deus e pede-lhe sua alegria. Restituí-me a alegria da salvação. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Afasta-te daqui, ó vento seco que resseca minha alma, e vem, ó gracioso vento da consolação. Sopra no meu jardim, para que se espalhem os meus perfumes. C. Vai até seu confessor, abre-lhe teu coração, mostra-lhe bem todos os recônditos de tua alma, ouve os conselhos que ele te dará com grande simplicidade e humildade. Pois Deus, que ama infinitamente a obediência, costuma tornar úteis os conselhos recebidos do próximo, e sobretudo daqueles que conduzem nossas almas, ainda que não aparentem ter grande utilidade. Foi assim que tornou benéficas a Naamã as águas do Jordão, das quais Eliseu, sem nenhum motivo aparente, lhe havia recomendado o uso. D. Mas depois de tudo isso, nada é tão útil nem tão frutuoso durante tais securas e esterilidades do que não se deixar ficar ansioso, nem se apegar ao desejo de que isso acabe. Não quero com isso dizer
que não se deva simplesmente desejar a libertação, mas digo que não se deve cair em ansiedade, mas entregar-se à pura mercê da especial providência de Deus, a fim de cumprir sua vontade entre espinhos e desejos. Digamos, pois, a Deus nestes momentos: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas acrescentemos corajosamente: todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E deixemos estar o mais tranquilamente que nos for possível, pois Deus, ao nos ver nesta santa indiferença, vos consolará com muitas graças e favores, como quando viu Abraão, resolvido a sacrificar seu filho Isaque, e regozijou-se ao vê-lo em indiferente resignação, consolando-o por uma agradável visão e por dulcíssimas bênçãos. Devemos, portanto, em toda sorte de aflições, corporais ou espirituais, e nas distrações e privações da devoção sensível que podem nos acometer, devemos então clamar de todo o coração e com profunda submissão: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pois ao perseverarmos nesta humildade, Ele nos concederá seus deliciosos favores, como ocorreu com Jó, que constantemente usava destas palavras em todas as suas desolações. Finalmente, Filoteia, entre todas essas nossas securas e esterilidades, não percamos jamais a determinação. Mas, aguardando pacientemente o retorno das consolações, sigamos sempre nosso curso. Não abandonemos, por tais motivos, nenhum dos nossos exercícios de devoção, e ainda, se for possível, multipliquemos nossas boas obras. E não sendo possível presentear nosso caro esposo com geleias deliciosas, ofereçamos-lhe simples frutas secas, pois para ele ambas se equivalem, contanto que o coração que oferece esteja totalmente decidido a amá-lo. Quando a primavera é bela, as abelhas produzem mais mel e se reproduzem menos, pois com o tempo bom a favorecê-las ficam tão envolvidas com a coleta que esquecem da produção de ninfas. Já quando se encontram impedidas de sair, dedicam-se a reproduzir e a multiplicar sua raça. Acontece a miúde, minha Filoteia, que a alma, vendo-se na bela primavera das consolações espirituais, se empenhe tanto em coletá-las e sugá-las, que com a abundância dessas doces delícias termine por praticar um número ínfimo de boas obras. Contrariamente, entre as asperezas e esterilidades espirituais, na medida em que se vê privada dos sentimentos agradáveis da devoção, multiplica as obras sólidas e faz proliferar interiormente as verdadeiras virtudes da paciência, humildade, abjeção de si mesma, resignação e renúncia a seu amor próprio. É, portanto, um grande engano cometido por muitos, principalmente mulheres, acreditar que o serviço prestado a Deus sem gosto, sem ternura no coração e sem sentimento, seja menos agradável à divina majestade. Pois, ao contrário, nossos atos são como as rosas, que têm mais graça quando frescas, porém adquirem mais aroma e força ao secarem. Pois, afinal, ainda que nossas obras feitas com ternura de coração nos sejam agradáveis a nós, que só consideramos nosso próprio deleite, sendo feitas na secura e na esterilidade, possuem mais aroma e mais valor perante Deus. Sim, cara Filoteia, em tempos de secura, é a nossa vontade que nos leva ao serviço de Deus, como que a força, e por conseguinte, ela deve ser mais vigorosa e constante do que em tempos mais amenos. Não é tão difícil servir a um príncipe na doçura dos tempos de paz, entre as delícias da corte, mas servi-lo nas asperezas da guerra, entre conflitos e perseguições, essa sim é uma verdadeira marca da constância e da fidelidade. A bem-aventurada Ângela Folinho diz que a oração mais agradável a Deus é aquela feita à força e por obrigação, isto é, aquela com a qual nos conformamos não por gosto, nem por inclinação, mas exclusivamente para agradar a Deus, levados por nossa vontade a contragosto, forçando e violentando as securas e repugnâncias que a ela se opõem. Digo o mesmo para toda sorte de boas obras, pois quanto mais contradições internas e externas
tivermos que superar para fazê-las mais prezadas e estimadas, serão perante Deus. Quanto menor for nosso interesse pessoal na prática das virtudes, mais nelas reluzirá a pureza do amor divino. O filho beija prontamente sua mãe, se esta lhe dá açúcar, mas será sinal de verdadeiro amor se beijá-la depois que ela lhe tenha dado absinto ou suco amargo. E 15º capítulo, último capítulo desta 4ª parte. Confirmação e esclarecimento do que foi dito através de um exemplo notável. Mas para deixar mais claro o que foi dito até aqui, quero relatar um excelente trecho da história de São Bernardo, tal como o li na obra de um douto e judicioso autor. Disse ele, abre aspas, é comum a quase todos que começam a servir a Deus e que jamais experimentaram a supressão da graça, nem tampouco as vicissitudes espirituais, que ao faltar-lhes o gosto da devoção sensível e a agradável luz que os convida a engajar-se no caminho de Deus, percam de um só golpe o alento e recaiam em pusilanimidade e tristeza do coração. As pessoas esclarecidas justificam tal desalento pelo fato de o homem não ser normalmente capaz de viver muito tempo sem algum tipo de deleite, celestial ou terrestre. Ora, da mesma forma que as almas elevadas acima de si próprias pela experiência dos prazeres superiores renunciam facilmente aos objetos visíveis, quando, por disposição divina, lhes é suprimida a alegria espiritual, além de já se encontrarem privadas das consolações corporais e não estando ainda acostumadas a aguardar pacientemente o retorno do verdadeiro sol, parece-lhes que não estão nem no céu nem na terra, e que permanecerão sepultadas em uma noite eterna. Qual crianças desmamadas ao serem afastadas do seio materno, fazem manha e gemem, tornam-se aborrecidas e importunas, principalmente para elas mesmas. Foi o que ocorreu durante a viagem de que falaremos a seguir, a um membro do grupo chamado Godofredo de Peroni, recém-dedicado ao serviço de Deus. Este se viu repentinamente em aridez, desprovido de qualquer consolação e tomado por trevas interiores. Começou a relembrar-se de seus amigos mundanos, de seus pais, dos bens que acabara de deixar para trás, e isto lhe causou tão forte tentação que, não podendo dissimulá-la, foi notado por um amigo que o chamou à parte cuidadosamente e disse-lhe com discrição: "O que significa isso, Godofredo? Por que motivo, contrariamente a teu costume, te encontras tão pensativo e aflito?" Godofredo então respondeu com um profundo suspiro: "Ah, irmão, nunca mais terei alegria." O amigo, então comovido e apiedado por tais palavras, com zelo fraterno, relatou imediatamente o ocorrido ao abade, São Bernardo, que, percebendo o perigo, entrou na igreja próxima a fim de orar a Deus por ele. Enquanto isso, Godofredo, abatido pela tristeza, repousou a cabeça sobre uma pedra e adormeceu. Mas logo em seguida os dois despertaram, um da oração em pedido de graça e o outro do sono. Este, com o rosto tão sorridente e sereno, que seu caro amigo, maravilhado com tão grande e súbita mudança, não pôde deixar de censurá-lo amigavelmente pela resposta que lhe havia dado logo antes. Godofredo então replicou-lhe: "Se antes te disse que nunca mais teria alegria, agora posso assegurar-te que jamais serei triste novamente." Fecha aspas. Assim sucedeu a tentação deste devoto personagem, mas percebe com esta narrativa a cara Filoteia primeiro, que Deus costuma dar algum antegosto das delícias celestes àqueles que iniciam seu serviço, para demovê-los das volúpias terrestres e encorajá-los à busca do amor divino, tal qual a mãe que, para estimular e atrair seu pequeno ao seu seio, lambuza de mel o mamilo. Segundo, que, todavia, o mesmo bom Deus, segundo suas sábias disposições, às vezes nos priva do leite e do mel das consolações, para que desta forma nos acostumemos a comer o pão seco e mais duro da vigorosa devoção, praticada à custa de desgostos e tentações. Terceiro, que às vezes enormes tentações se erguem em meio à aridez e à esterilidade, e por isso é necessário combater permanentemente as tentações, pois estas não são de Deus. Mas quanto à aridez,
deve-se sofrê-la com paciência, pois foi ordenada por Deus para que nos aperfeiçoemos. Quarto, que não se deve jamais desanimar diante dos desgostos interiores, tampouco dizer como o bom Godofredo, jamais serei feliz. Pois em meio à noite pode-se esperar pela luz, e da mesma forma, por melhor que seja o momento espiritual que se atravesse, nunca se deve dizer, jamais serei triste. Não, pois como diz o sábio, nos dias felizes devemos relembrar a desgraça. É preciso ter esperança na adversidade e temer na prosperidade. Ter esperança na adversidade e temer na prosperidade. E em ambas as situações, devemos manter a humildade sempre. Quinto, que é um poderoso remédio compartilhar o sofrimento com algum amigo espiritual que nos possa trazer alívio. Meus caros, eu apenas faço uma pontuação antes de terminarmos o texto, de que, quando ele fala da mãe, que para estimular e atrair seu pequeno ao seu seio lambuza de mel o mamilo, eu espero que todos saibamos que isso não é um incentivo para que as mulheres o façam de fato isto, pois o mel faz mal aos bebês, aos recém-nascidos e mesmo aqueles abaixo de 1 ano, 2 anos, enfim, é aconselhável não se dar mel a crianças. É preciso ter cuidado e verificar a idade correta e o correto andamento da saúde da criança para isso. É apenas uma imagem que o santo faz e que talvez antigamente, não se sabendo do risco, se fizesse. Enfim, deixo apenas um alerta mesmo, tá? Enfim, para concluir este necessário esclarecimento, saliento que em todas as coisas nosso bom Deus e nosso inimigo têm sempre intenções opostas, pois Deus deseja conduzir-nos por estas privações a uma grande pureza de coração, à renúncia total ao nosso próprio interesse, quando se trata de servi-lo, e ao perfeito despojamento de nós mesmos. Já o maligno trata de servir-se dessas provocações, dessas provações, para desencorajar-nos, para atrair-nos de volta aos prazeres sensuais e, finalmente, para tornar-nos desagradáveis a nós mesmos e aos outros, a fim de macular e difamar a santa devoção. Mas, se observares os ensinamentos que te transmiti, reforçarás grandemente tua perfeição nos exercícios que farás entre essas aflições interiores, das quais ainda tenho uma palavra a dizer-te. Às vezes, os desgostos, as esterilidades e as securas se originam na indisposição do corpo, como quando por excesso de vigílias, de trabalhos e de jejuns, sendo nós atacados de exaustão, sonolência, opressão e outros males que, apesar de serem ligados ao corpo, não deixam de afetar o espírito, devido à estreita ligação existente entre um e outro. Pois em tais situações, lembra sempre de praticar diversos atos de virtude, empregando nisso todo o teu espírito e tua vontade, pois ainda que nossa alma pareça dormir e esteja tomada por sonolência e exaustão, os atos do espírito não deixam de ser agradabilíssimos a Deus. E nestes momentos podemos dizer, como disse a esposa sagrada, eu dormia, mas meu coração velava. E como eu disse acima, se há menos gosto em trabalhar desta forma, há, no entanto, mais mérito e mais virtude. Mas o remédio nesta situação é revigorar o corpo, por algum tipo de honesto repouso e recreação. Assim, São Francisco ordenou a seus religiosos que moderassem os trabalhos, de forma a que estes não lhes tolhessem o fervor do espírito. E a respeito desse glorioso Pai que nos é Francisco, em certa ocasião foi acometido de uma profunda melancolia do espírito, da qual não conseguia esconder os sinais, incapaz sequer de conversar com seus religiosos, e se deles se afastava, sentia-se ainda pior. A abstinência e a maceração da carne o oprimiam, e a oração não lhe trazia nenhum alívio. 2 anos passou São Francisco desta forma, a ponto de parecer ter sido completamente abandonado por Deus. Mas, por fim, depois de ter humildemente suportado essa inclemente tempestade, o Salvador terminou por lhe restituir uma feliz tranquilidade. Isto é para dizer que os maiores servos de Deus
estão sujeitos a esses abalos e que os menores não devem admirar-se de que eles lhe ocorram também. Tomo a liberdade para também lembrar o exemplo de Santa Teresa de Calcutá, que por muito mais do que apenas 2 anos passou na secura.